Graça e paz. Entrei. Graça e paz. É. Not working Amém. É porque deu um travamento, né? Amém. Graças a Deus. A gente fica. Então, repetindo aqui, a gente já orou no início ali, então a gente deu uma nova entrada. Se tiver travando, avisa aí, porque parece que travou e deu assim, eu tive que desligar e ligar novamente. Então, meus irmãos, a igreja nos lares, de fato, ela se constitui de pequenos grupos em que a igreja se organiza, e esses pequenos grupos eles têm uma visão bíblica, né, de fazer com que as pessoas elas entendam a capacidade de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam de fato ouvir sobre a palavra de Deus. Então nós, como servos de Deus, temos basicamente essa missão de estar anunciando, levando a palavra de Deus às pessoas. Então, diante dessa perspectiva, é que funciona de fato a dinâmica das igrejas nos lares na vida da igreja. Então, a gente fica se perguntando realmente por que as igrejas funcionam no modelo de igreja nos lares. Qual é, de fato, a finalidade das igrejas funcionarem como uma igreja nos lares? Na verdade, a visão das igrejas nos lares, ela se baseia na perspectiva de que ali é uma oportunidade da gente levar a palavra de Deus a novas pessoas que não conhecem, e na perspectiva de que a igreja, todos aqueles que fazem parte da igreja, eles não são meros telespectadores, mas eles são participantes, eles são praticantes da palavra. Então desenvolvem a palavra de Deus da mesma forma que os demais, tá? O teu está funcionando, Herbener? É bom deixar ligado para me ter a noção se está travando. Tá ligado, né? tá ligado, tá. Então, beleza. É só para a gente aqui se situar. Então, meus irmãos, então as igrejas nos lares, na verdade, ela tem essa função. Então, eu queria trabalhar com os amados exatamente Mateus capítulo 28. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 28, do verso 16 de Mateus capítulo 28, e a gente pudesse entender um pouco essa passagem bíblica de Mateus 28, verso 16, tá certo? Mateus 28, verso 16, vamos orar mais uma vez, porque pode ser que, né, só para a gente guardar aqui expectativa. Pai santo e maravilhoso Deus, Tu esteja iluminando os nossos ouvidos e a nossa mente, e também o nosso coração para a ministração da Tua palavra. E que tudo, meu Pai, seja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Então, Mateus capítulo 28, no verso 16, ele vai dizer o seguinte: E os 11 discípulos partiram da Galiléia para o monte que Jesus lhe tinha designado, tá? E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, esse texto, ele vai estar trabalhando exatamente uma ordenância, que a gente geralmente chama essa ordenância de grande comissão,
Então, você poderia estar aqui no grupo, poderia perguntar assim: o que é a grande comissão? A grande comissão, na verdade, ela é como se fosse uma das maiores ordenanças que Cristo tenha dado à sua igreja. Por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem essa dinâmica que a igreja tem de estar levando a palavra de Deus para as pessoas. E quando de fato fazemos isso, algumas pessoas tendem a achar que nós estamos querendo impor a nossa doutrina a elas. E que na verdade não se trata disso. A questão é que nós temos uma missão, vamos levar a palavra, e é claro que toda vez que essa pessoa tiver uma dúvida ou uma inquietude em seu coração, ou esteja querendo tirar uma dúvida acerca do que a palavra de Deus de fato fala, ela é oriunda dessa missão que nós, como servos de Deus, temos que estar executando. Certo? Amém? Não sei se os irmãos estão entendendo, mas é uma missão em que cada um dos seus servos, eles têm que executar. Aqui no texto, logo no verso 16, aparece um número, e esse número é o número 11, porque na verdade Jesus trabalhou com 12, e quando Jesus trabalhou com 12, Jesus trabalhou com 12 discípulos escolhidos para estarem com ele. E desses 12, se perdeu, que é Judas. Um se afastou do propósito daquilo que tinha sido chamado, e na verdade não foi simplesmente porque ele entregou o Senhor Jesus Cristo, mas exatamente porque ele tirou a sua vida, que não era de fato para que ele estivesse fazendo isso, ele tirou a sua vida. Então ficou 11 discípulos com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo designou esses 11 para que fosse até a Galileia, para um monte, certo, que a palavra de Deus vai dizer, e ali o Senhor Jesus se apresenta a esses discípulos, tá? Então, uma primeira concepção que eu quero que você aí possa até me perguntar é entender que você, como pessoa que faz parte do reino e da igreja de Cristo, você de fato não é um mero espectador, você não é um mero convidado, você faz parte de um grupo seleto que vai fazer parte de fato de um grupo chamado discípulos. Então, discípulo é como se a gente dissesse: discípulo é um aluno, é aquele que tem um mestre e o mestre trabalha com ele, o mestre ensina, né? Então, nós somos alunos de Cristo, nós somos o que? Discípulos do Senhor Jesus. Nós, de fato, nós temos que entender esse proceder da nossa vida. Então, nós não fazemos parte da igreja como um grupo religioso simplesmente. Não, nós fazemos parte de uma igreja onde aquele que está vindo para esta igreja de Cristo está vindo para servir, está vindo para fazer parte de um comando dado por Cristo e obedecer às diretrizes estabelecidas por esse mesmo Cristo, estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo. Então, de fato, nós fazemos parte de um grupo que nós denominamos e somos denominados de discípulos. Então, os 11 discípulos, é claro que tinham outros discípulos, mas Jesus chamou esses 11 porque esses 11 de fato estiveram andando com ele em todas as circunstâncias que ele tinha passado. Então, esses 11 discípulos estavam integrados a uma caminhada com Jesus, certo? Então, essa caminhada com Jesus, ela até hoje, ela permanece, ela prevalece. Então, à medida que eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a fazer parte de um grupo especial, de um grupo que não é um grupo assim que a gente poderia dizer assim, é um grupo qualquer, mas é um grupo que recebe orientações do próprio Jesus para a sua vida. Então, discípulos, e aí a gente que já está mais tempo na igreja,
tem que fazer uma distinção entre discípulo e multidão. Multidão são pessoas que se agregam à igreja, mas que não têm um comprometimento com esta igreja de Cristo. Então eles estão ali para receber alguma coisa, estão ali para receber uma cura, estão ali simplesmente porque eles precisam receber. Então por isso o detalhe é saber quem é você. Quem você é nesse grupo seleto. Se você faz parte de um grupo chamado de discípulos ou se você faz parte de um grupo chamado de multidão. Você pode dizer assim, pastor, mas aqui nessa passagem não fala de multidão, exatamente porque a multidão já foi trabalhado anteriormente. Então, a multidão já saiu dessa circunstância. Está lendo os comentários, pastor? O Madison perguntando se eu estou lendo comentários. Não, eu estou colocando os meus comentários. São os meus comentários, viu, Madison? Não estou lendo nada, não. Aqui é porque tem o texto bíblico, né? E aí eu olho para o texto para facilitar a leitura. Se eu botar a Bíblia pela escuridão, eu não consigo, de fato, fazer a... Como é que eu posso dizer? Eu não consigo ler pela escuridão. Então eu uso o computador, a tela ou a tela do celular para poder fazer a leitura. Como eu estou usando agora aqui o celular para fazer a Instagram, eu uso o computador para fazer a leitura. Mas nessa leitura aqui, a única coisa que eu tenho aqui é o verso 16 ao verso... Agora eu vou ter que sair um pouco. Ao verso 20. Do 16 ao 20. São os únicos textos que aparecem para mim. Tá? Se você se você está respondendo, não, eu estou explicando o verso, é a boa pergunta, eu estou explicando a partir do verso 16, em que Jesus chamou os 11 discípulos, né, para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E aí eu estou explicando por que os 11 discípulos, Mários. Aí para entender que Jesus não chamou todo mundo para ir para o monte, lá no monte da Galileia. Jesus chamou apenas aqueles seus discípulos próximos e que são discípulos. E aí é interessante entender que você, eu, o irmão Werbenê, irmão Ildenê, que estamos aqui, e os demais irmãos que estão em suas casas, constitui-se, na verdade, pessoas que nós vamos estar chamando de quê? De discípulos. Então nós, na verdade, somos discípulos de Cristo chamados para uma missão, entendeu? Então, quando nós estamos trabalhando esta concepção, é exatamente para que a igreja de Cristo, essa que está reunida hoje aqui, ela possa entender de que ela tem uma missão de funcionar como um discípulo de Jesus Cristo. Então, nós, de fato, somos discípulos, né? E esse aqui é o detalhe. A irmã Webener botou aí, se quiser fazer pergunta, você pode fazer, tá? Que a gente vai respondendo. Você pode colocar o seu questionamento aí. Então, a ideia é exatamente isso, é que nós somos um grupo de discípulos. Eu, você, somos discípulos. E a ideia de que discípulo e multidão não são a mesma coisa, porque a multidão, ela não tem um vínculo, né? Um vínculo com Cristo, mas tem um vínculo de dependência com as necessidades que ela tem. A necessidade da cura, a necessidade de receber as bênçãos, a necessidade de ser... E o discípulo, na verdade, ele é chamado para uma missão que é considerada sobremodo excelente. Então, aqueles que estão dentro da igreja, que fazem parte dessa missão, eles têm um chamado especial para o exercício desta palavra de Deus. Então, você que me ouve hoje, tem que fazer a seguinte indagação com você mesmo. Eu sou um discípulo ou eu sou
eu faço parte, eu sou um discípulo ou faço parte da multidão. Isso é que é o interessante. Jesus disse que se fôssemos picados por cobra venenosa, não sofreríamos nada. Isto ele fala até hoje. Na verdade, amados, a ideia é que a missão que nós vamos executar ela é uma missão especial. Essa picada por cobra é a ideia do sofrimento que o servo de Deus vai ter em relação à obra de Deus, e ele não vai sofrer consequência nenhuma. Mas mesmo que ele sofra as consequências, há uma garantia para este servo de Deus de uma vida pós-morte. Aquele que se tornou discípulo de verdade, ele adquire uma vida que não termina aqui na terra, mas ela começa aqui na terra e se estende por muito mais. Então o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, vai parecer contraditório e não é, mas o Senhor Jesus Cristo também vai dizer o seguinte: aquele que não perder a sua vida não achará vida, né? Quer dizer, a ideia, eu preciso perder a minha vida por causa de Cristo e eu vou encontrar uma nova vida que é diferente, entendeu? Então a ideia é que nós não somos totalmente só dependentes de ter uma vida ministerial que não tem problemas nenhuma dificuldade. Nós vamos passar por processos de lutas e dificuldades na nossa vida espiritual, tá certo? A ideia do verso 17 é quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui essa passagem, o texto não se estende muito, né, sobre a questão da dúvida. Mas se a gente ler os outros evangelhos, nós vamos começar a entender o que esse texto está falando em relação a essa passagem. Aqueles que tiveram que tocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Tomé, que só acreditou vendo. Então precisavam sentir as marcas reais do sofrimento de Cristo para não gerar nenhuma dúvida de que a pessoa que estava com eles ali naquele momento era o próprio Cristo, que tinha sido morto e ressuscitado. Entendeu? Então é interessante a gente entender essa passagem. Daqui a pouco, no verso 8, ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tá certo? Então, a dimensão desta passagem, meus irmãos, é uma dimensão muito interessante. A dimensão dessa passagem é que nosso serviço, e aí, Mário, entra essa tua pergunta novamente, porque é a dimensão do poder de Cristo sobre a obra dele. Então nós somos chamados para um exercício desta obra ministerial. Eu não estou falando eu como pastor, mas estou falando nós como discípulos de Cristo, né? Porque a gente tem uma tendência de achar que a obra ela se estende somente ao pastor. Então o pastor ele prega, ele canta, o pastor, a família pastoral fazem tudo. Graças a Deus, a IBVA nós temos tido uma dinâmica diferente. O irmão Carlos não é pastor, mas está aí ajudando. O irmão Ionildo não é pastor, mas está ajudando. A irmã Isa não é pastora, mas está ajudando. A irmã Daíse não é pastora, mas está ajudando na obra de Deus, né? Então a ideia é de que as pessoas que fazem parte da igreja têm que entender que elas, de fato, elas são discípulas de Jesus. Eu sou um discípulo, você é um discípulo, e todos aqueles que fazem parte do reino da igreja, nós somos enquadrados como discípulos. Agora, Jesus tem sobre ele um poder tão imenso e tão imensurável que ele está deixando claro para aqueles que estão na igreja de que ele próprio fala que foi dado exatamente pela vitória da morte na cruz todo o poder, tanto aqui no ambiente terreno, como lá no ambiente espiritual, que é o celestial. E quando nós falamos esse ambiente terreno, aqui na terra, que a tua pergunta era direcionada aqui na terra, cobras, dificuldade, mas o poder do Senhor Jesus Cristo não está somente aqui, mas está também no ambiente espiritual, no campo espiritual. E nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, sofremos agressões não meramente humanas, mas nós sofremos
agressões do inimigo que luta contra a obra de Deus. Entendeu? Então nós, como servo de Deus, estamos a todo instante sofrendo as agressões, sofrendo as atuações do inimigo contra aquele que é servo de Deus. E a palavra de Cristo é exatamente para que a gente tenha confiança no seu poder, na sua autoridade, e que ele estará junto com a gente nos dando proteção, tá certo? Então, chegando, Jesus falou, lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, nós não vamos fazer a obra de Deus pautada no nosso próprio esforço, ou na nossa própria capacidade, ou intelectual, ou força física humana, mas nós vamos estar fazendo a obra de Deus pautado nos ensinamentos da palavra de Deus, oriunda do próprio Cristo Jesus. Amém? Você pode lançar a sua pergunta, não tem problema, se sinta à vontade. As portas estão abertas para você dizer o que você quer. Mateus capítulo 28, do verso 16 ao verso 20, tá? Irmão Paulo, seja bem-vindo. Então, você pode com a gente estudar essa passagem que nós estamos vendo. Então, a primeira condição que nós percebemos é que nós somos de fato de Cristo, o quê? Nós somos discípulos de Cristo. Então, tanto eu quanto você fazemos parte de um grupo seleto que se chama os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, fazemos parte desse grupo de discípulos e esse grupo de discípulos tem poder de Cristo sobre ele. Não, o poder não é meu. E não é uma ideia fantasiosa de um poder que é para de carregar carro, suspender. Não, ele é um poder que ele abrange o campo espiritual, as necessidades que o espírito, a alma humana, ela tem, as necessidades que a alma humana sofre. Então, os problemas emocionais, espirituais, não são resolvidos de outra forma, senão por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. Então, é Jesus que vai, de forma tremenda, agir na vida dessas pessoas por intermédio de quem? De nós. Ele usa os seus discípulos como instrumentos de bênção ou de capacitação de um dos outros. Quer dizer, eu sou abençoado pela vida dos irmãos, os irmãos têm que ser abençoados pela minha vida, e isso vai passando de um ao outro e que vai sendo instrumentalizado e passado assim para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos esses instrumentos. O poder de Cristo é manifestado no Evangelho, isso é uma grande verdade. O poder de Cristo, ele se manifesta no Evangelho, mas também em outras dimensões, nas curas, na capacitação, mas ele é exatamente exalado da palavra de Deus, da manifestação da palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela exala o poder de Deus na vida dos seus discípulos. Então nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos esse bom perfume, esse cheiro agradável da palavra de Deus, porque aprendemos com ele de fato a andar neste caminho. Agora, nós vamos entrar no ponto crucial, que é exatamente o que nós queremos falar, e nós falamos na primeira parte da igreja nos lares, né? Por que discipulado e para que discipular, tá certo? O que é, na verdade, o discipulado? Qual a importância do discipulado? Então, no verso 19, ele diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, ele fala de uma inter-relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, que um sem o outro não tem valor nenhum, né? E segundo, ele diz, portanto, há uma necessidade da gente fazer discípulos, pessoas que precisam se converter, pessoas que precisam entregar as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, hoje de tarde, nós temos uma irmã que está no grupo da nossa igreja, uma jovem, que o irmão Otávio e a irmã Diana, eles levavam para a igreja e liam, tentavam, levavam.
E essa jovem deixou de ir para a igreja. E terça-feira eu me surpreendi com o pedido dela: vai ter oração? E eu disse: vai ter oração. Só que eu fiquei assim, tipo, mas essa menina não está indo mais à igreja, mas graças a Deus, Deus está operando. E hoje eu entrei em contato com ela e falei com ela sobre a sua condição e tal. E ela me falou que a mãe dela aceitou Jesus na igreja de um primo dela e que estão indo. Ela quer ir na nossa igreja nas quarta-feiras, né? Eu disse para ela, até orientei que as doutrinas são diferentes, é importante ela ficar na doutrina da igreja dela, mas na nova igreja que ela está, mas que é um motivo de grande alegria percebermos que essa pessoa foi salva. E é interessante que isso começa com o discipulado, a Unijove trabalhando com ela, e a palavra de Deus ela me falou que ficou inquieta com a palavra de Deus e estava orando pela mãe dela, para que a mãe dela se convertesse, e louvou a Deus porque a mãe dela entregou a vida recentemente. Então isso são motivos da gente se alegrar. Então a nossa missão não é ganhar a pessoa para a nossa igreja, a nossa missão é fazer com que aquela pessoa ela se torne um discípulo de Jesus. Não importa a igreja que essa pessoa vai se congregar ou ela vai ficar, mas a nossa missão é fazer com que a pessoa ela se torne um discípulo de Jesus, que ela entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E se ela ficar conosco, a alegria vai ser grande também. Mas se ela ficar em outra igreja, a alegria vai ser grande, porque o interessante é que essa pessoa precisa ter uma comunhão com Cristo, ela precisa entregar sua vida a Deus e entendermos que nós temos autoridade de pregar essa palavra de Deus. Aí você imagina assim, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele de fato, ele entende essa dinâmica de se colocar. Por exemplo, você chega assim para alguém assim: o que você faz na sua igreja? Não faço nada. Eu só vou na igreja, canto, louvo. Não, mas nós, não estou dizendo que o importante é fazer. Nós somos adoradores de Cristo, nós somos servos de Deus. Então a missão nossa, de fato, dentro da caminhada de Cristo, é discipular, levar a palavra às novas pessoas. É fazer com que as pessoas que estão em nossa volta, elas de fato, elas entreguem sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E que elas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Então, discipulado é algo extremamente importante. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo e precisamos fazer novos discípulos. Veja que o texto diz: portanto, fazei discípulos. Fazei discípulos. E esses discípulos não pode ser somente aqueles que a gente gostaria, né? Então, discípulos de toda nação, de todas as nações, negro, branca, todas as raças, todas as tribos, índios, ricos, pobres, todas as pessoas precisam ser alcançadas com a pregação da palavra de Deus e do evangelho do Senhor. E toda honra seja dada e toda honra e glória a Deus. Amém, irmão Mário? É isso mesmo. Toda honra e glória seja dada a Deus. Então, essa é a visão nossa como igreja. Nós somos discípulos, temos que nos tornar discípulos e temos que levar essa palavra de Deus. E aí o propósito é fazer com que essas pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo, elas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome dos três. Então, essa é a missão nossa, fazer discípulo, tá? E fazer discípulo não é uma caminhada, amados, que assim, eu pego a palavra de Deus hoje para uma pessoa, ela se converte e pronto, acabou. Ela não consiste nesse sentido, né? A gente, quando faz discípulo, na verdade não vai consistir nesse ponto. Simplesmente só chegar, levou a palavra, a pessoa se converteu. Fazer discípulo é uma caminhada, é um processo. A gente vai cuidando daquelas vidas, nós vamos levando a palavra de Deus para elas, nós vamos ensinando essas pessoas a cuidar. O verso 20 vai dizer assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é uma caminhada. Você pega uma criança para criar, você sabe que
não pode se dizer que em uma semana aquela criança já aprendeu tudo. Então são por etapas. Então ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo. Assim também são com as pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo, colocam o Senhor Jesus em sua vida. Elas precisam ser trabalhadas para que elas possam de fato estarem crescendo no conhecimento. E aí é que entra mais uma vez a importância da igreja nos lares, porque na igreja nos lares é que fortalece o entendimento, a compreensão. É nela que nós podemos discutir e debater a palavra de Deus. As perguntas aqui que nós estamos lançando, talvez você esteja só me ouvindo, é um monólogo talvez para você, não sei, mas num grupo, nos lares, não se torna um monólogo, porque você vai interagindo com aquilo que vai sendo ministrado, aquilo que vai sendo ensinado. Você vai lançar perguntas e você vai receber suas respostas, aquilo que você está formulando. Então, o discipulado é uma caminhada que não é uma caminhada curta, mas é uma caminhada longa. Mas quando você percebe os resultados e vê o crescimento na vida daquela pessoa, é mais um motivo de alegria para você e a sua vida espiritual. Quando você olha um irmão que você vê e diz assim: poxa, esse irmão avançou, cresceu, esse irmão aceitou, entregou a sua vida de fato nas mãos do Senhor Jesus, que bênção, que maravilha, que algo extraordinário e abençoador. Amém? Esse é nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos, tá? Foi muito bom. O verso 20 é exatamente isso que nós devemos ensinar as pessoas a guardar todas as coisas de Cristo. E aí entra o Evangelho. Você não pode esquecer que a palavra de Deus é o instrumento básico para esse ensino. Nós não podemos fazer nada sem a palavra de Deus. Então, esse é o mecanismo. O discipulado é o instrumento mais importante da vida da igreja, tá? Irmão Carlos botou: a igreja nos lares nos faz crescer no conhecimento do Senhor, tanto no conhecimento como também na aplicação desse conhecimento. Não basta também só conhecermos no intelecto, mas precisamos praticar a essência dessa palavra. E nós somos confrontados todos os dias para praticar essa palavra de Deus. Ora praticamos, ora temos luta porque não praticamos, mas nós somos contristados, né, por Cristo a fazer de fato aquilo que Ele tem ordenado. Amém? Que Deus abençoe a todos e Deus dê paz. Vou só avisar os irmãos que domingo, amanhã tem Unijovem, o Ebené. Amanhã tem Unijovem? Então, amanhã Unijovem. Irmão Ionildo já avisou, mas eu estava aqui também com uma dificuldade aqui. Na hora que ele encerrou, não deu para me ver, ouvir direito. E a nossa internet aqui também estava meio ruim, né? Graças a Deus melhorou. Então amanhã Unijovem, você que é jovem, não perca, vá lá, leve seus amigos, vai ter espaço, porque lá o que mais vai ter é as cadeiras disponíveis para vocês, tá bom? E domingo às 19 horas, nosso culto, não temos ainda EBD. E na próxima semana, segunda-feira, aí a gente avisa, nós não vamos fazer live na segunda, né? Mas vamos ter uma live ao longo da semana, mas não vai ser na segunda, uma live especial. Pode ser até no sábado, já que uma vez que não vai ter Unijovem, a gente pode trocar daqui para o sábado, para não ficarmos todo dia fazendo live, né? Quem olha assim fica até cansado, esse pastor toda hora com live. Então a gente vai, né, dando uma paradinha, mas nessa semana nós vamos ter. Não é na segunda, pode ser na quinta ou no sábado. A gente ainda está arranjando aí o nosso convidado a estar com a gente nesses dias aí, tá bom? Para a gente ter um bate-papo legal. E na quarta-feira e na sexta, novamente, nós teremos nossos cultos normais, numa boa, e domingo, aí assim sucessivamente. Quando tivermos liberado, tudo tranquilo. O irmão Ionildo está botando jovens e adolescentes, todos estão convidados, né? Quem é da igreja é obrigação de ir. Agora, quem está aqui na live só ouvindo a gente, está sendo convidado para estar conosco, tá vendo? Né, irmã Ildenê?
Toda hora live. A irmã Daís botou aí, Nenê. A irmã Daís está dizendo, né, irmã Denê? Toda hora live não dá. A irmã Denê é a que mais reclama aí das minhas lives. Diz, isso aí não pode falar em live, que tá toda hora em live. Mas aí eu já tô. Mas nós vamos continuar as nossas lives, que Deus tem abençoado muito a nossa igreja. E amém. Meu irmão, seja abençoado. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando a vida de todos nós, tá bom? Pai Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua manifestação de cura sobre as nossas vidas. Cuida, Senhor, da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, e nos faz prosperar nos teus caminhos segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nos dê um final de semana maravilhoso e segundo a tua proteção. Assim nós te oramos. Amém, amém e amém. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Né? Estejam todos com Deus aí. Tenham uma excelente noite maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Amém.